Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 26. Tem sido nosso costume aqui, nos últimos meses, meditar especialmente sobre o sacrifício de Cristo, quando vamos nos assentar à mesa e tomar a ceia do Senhor. Esse texto que nós vamos meditar nesta noite e que nos prepara para a ceia, nos fala sobre isso, sobre propiciação e consequente justificação dos pecados. Diz-nos a palavra do Senhor, Romanos 3, a partir do verso 21 até o verso 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nossa breve meditação, antes de participarmos da ceia do Senhor, diz respeito justamente a este sacrifício de Cristo, esta redenção realizada por Cristo através do seu sacrifício, a fim de fazer propiciação por nós. E nós experimentamos, usufruímos essa propiciação quando colocamos a nossa fé em Cristo. A propiciação, esta palavra, ela tem um significado muito simples. Propiciação significa aplacar a ira, tornar-se favorável a alguém que contra quem anteriormente você estava irado. É uma mudança na relação com uma determinada pessoa. Anteriormente se queria ver essa pessoa destruída. Agora o desejo é que essa pessoa esteja próxima. Antigamente essa pessoa era alvo do ódio, da raiva. Agora ela é alvo do amor, do perdão, da reconciliação. Propiciação é isso. Deus se torna favorável ao pecador. Algo que anteriormente não era real, pelo contrário. Então, quando nós vamos meditar sobre esse texto, sobre Deus, através de Cristo, e mediante a fé, ter feito propiciação através do sacrifício de Cristo, como nós acabamos de ler, nós precisamos entender que essa necessidade de haver uma propiciação, ela acontece e nos demonstra que anteriormente Deus estava irado contra aqueles a quem Ele é propício agora. Uma realidade que muitos de nós tenta evitar, muitos crentes, é a realidade de que Deus é um Deus que se ira, que Deus é um Deus que tem raiva. Em algumas traduções da Bíblia, por exemplo, a palavra propiciação foi substituída por expiação. Existem as duas palavras na Bíblia, mas textos como esse, por exemplo, onde a palavra usada originalmente é propiciação, algumas traduções
por acreditarem que Deus não se ira, que a ira não é compatível com o caráter de Deus, preferiram usar a palavra expiação. É certo que Cristo fez expiação, mas expiação não é pessoal. Expiação é simplesmente apagar o pecado. Eu posso pagar uma dívida sua e ainda assim não ser seu amigo, não querer nada com você. Eu posso me tornar indiferente a alguém que fez alguma coisa contra mim. Eu posso dizer que perdoei, eu posso não mais tratá-lo conforme o seu pecado, mas isso não implica que eu vou amá-lo, que eu vou ter um relacionamento com ele. Propiciação é completamente diferente, é pessoal. Ela torna a expiação um instrumento para se ter paz. É um desejo de alguém que está ofendido e justamente irado com o seu ofensor, de buscar reconciliação, de se tornar favorável a esta pessoa. A propiciação nos diz então que é real o fato de Deus irar-se. Deus sente raiva por causa do pecado. Eu estou usando a palavra raiva porque ira parece uma palavra muito distante de nós. Uma palavra até que não tem um significado impactante nas nossas vidas. Mas ira quer dizer raiva. É isso que ira quer dizer. E em algum sentido ira quer dizer ódio. Desejo de destruir, de fulminar, de executar juízo sobre alguém. Quando você fica irado, você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. E por que isso é real? O capítulo 3, ele segue uma sequência de argumentação que começa no capítulo 1 de Romanos. E lá no verso 18 do capítulo 1, nós lemos o versículo clássico, todos nós conhecemos, que diz: portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É claro aqui, não há como escapar, que Deus sente ira. Ele está irado com um mundo que nega a verdade. E Paulo continua explicando aqui que o que está acontecendo? Os homens suprimiram a verdade de Deus. Os homens preferem negar o Senhor, preferem abraçar o pecado, a idolatria, a imoralidade, ao invés de dar glória ao Senhor. Esse texto aqui expõe uma realidade completamente oposta do texto que nós lemos no começo do culto, lá em Apocalipse 5, onde toda a criação, anjos, homens e a criação se curva diante do Cordeiro e reconhece, ele é digno. Aqui é a rebelião, não é a adoração. Paulo está contemplando a realidade dos homens que, depois de abraçarem o pecado, se revoltaram contra Deus. E ainda que seja patente o fato de que há um Deus glorioso, divino, único, digno de ser adorado, este homem prefere adorar a criatura em lugar do Criador. Isso provoca a justa ira do Senhor. Deus está irado contra este mundo. Você já ouviu aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Já ouviu essa frase? Essa frase é mentirosa. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Deus punindo o pecado e deixando o pecador ileso. O inferno não é para o pecado, o inferno é para o pecador, ou não é? Quem comparece diante do juízo de Deus para ser judiciado, para receber a condenação, não é o pecado, é o pecador por causa do pecado.
Essa é a grande má notícia. Deus odeia o pecador por causa do seu pecado. Não há uma separação entre pecador e o seu pecado. Isso é uma construção dessa ideologia humana de que todo mundo é vítima de alguma coisa. Eu não tenho controle sobre os meus atos. Eu ajo dessa maneira ou de tal maneira porque eu sou uma vítima. Eu não sou responsável pelos meus vícios. Eu não sou responsável pelas minhas ações. Eu sou um menor, eu sou uma vítima, eu sou uma minoria, eu sou isso, eu sou aquilo outro, é a minha condição social. Deus não separa. Deus odeia tanto o pecado quanto odeia o pecador por causa do seu pecado. O único pecador que Deus ama é aquele que está em Cristo. Porque Cristo toma sobre si os pecados daquele pecador. Aí ele vira alvo do amor de Deus. É o amor de Deus que está em Cristo por aquele pecador. Todo pecador fora de Cristo é alvo da ira, do ódio do Senhor. E essa é uma situação terrível e que muitos de nós evita pensar a nosso próprio respeito. É importante que nós saibamos qual é a visão de Deus sobre um pecador. É importante que nós saibamos isso. Porque a Bíblia diz que Deus se ira contra toda iniquidade e injustiça dos homens. Tanto é que se você seguir esse texto aqui, você vai ver que Deus entrega os homens ao juízo e não os seus pecados. Isso é uma realidade muito triste. Significa que Deus, ele resiste ao pecador, ele não é propício a ele. Hoje de manhã, por exemplo, eu falava sobre a realidade do homem que teme ao Senhor e como ele prospera. E por que ele prospera? O homem que teme ao Senhor prospera porque o Senhor tem um compromisso com ele. O Senhor o ama. E o Senhor se comprometeu a ser o seu Deus, o Deus da sua geração. O Senhor prometeu abençoá-lo, recompensá-lo por sua fidelidade, por sua obediência. É um compromisso que Deus graciosamente fez com aquele homem. O homem que teme ao Senhor. E o homem que não teme ao Senhor? Esse homem não tem garantias. Deus não tem nenhum compromisso com ele. Deus não tem um compromisso de abençoá-lo. Deus não tem um compromisso de honrar os seus esforços. Deus não tem um compromisso de lhe conceder nada. Pelo contrário, a única coisa que nós sabemos na Bíblia é que o homem que não teme ao Senhor, o homem que está fora da graça, o homem que não tem Cristo, ele é alvo do ódio de Deus. Ele é alvo da ira do Senhor. E mais cedo ou mais tarde, se nada mudar em sua vida, este homem sofrerá a ira do Senhor. Um exemplo disso é justamente o faraó. Lá no capítulo 9, Paulo usa o exemplo de faraó para falar que Deus ama alguns e odeia outros. Que Deus concede misericórdia a uns, mas resiste a outros. E ele mostra justamente o faraó. O faraó era um homem pecador e que não se arrependeu do seu pecado. Não ouviu os apelos do Senhor por boca de Moisés. Não demorou muito. O faraó foi punido por causa do seu pecado. Experimentou a ira de Deus. Meus irmãos, quando você participa da ceia do Senhor e tem como perspectiva o fato de que o que o pecado merece, o que o pecador merece é a ira, e que você não vai experimentar essa ira porque Cristo fez propiciação, porque Cristo aplacou a ira de Deus a seu favor, o seu coração deve mudar a disposição a respeito das coisas de Deus. Você deveria realmente ser mais grato. Você deveria estar
assim como eu, nós deveríamos estar constrangidos diante do Senhor. O que me era reservado? O que eu mereço de fato? Eu sou um pecador e por isso eu mereço o ódio de Deus. Mas então Deus me ama. Deus me ama porque em um dado momento Ele teve que odiar o seu filho para fazê-lo propiciação em meu lugar. Essa é a primeira coisa. A ira, a necessidade de propiciação nos revela que Deus se ira. Deus se ira contra pecadores impenitentes. Eu devo dizer com muita clareza: se você é um pecador impenitente, não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja o seu pecado. Veja que o capítulo 1, a partir do verso 18, não fala de pecados específicos. Os pecados específicos que o capítulo fala já são o juízo de Deus, e não o que provocam o juízo de Deus. Basicamente, o que está se falando de idolatria, quem coloca alguma coisa no lugar de Deus. Aquele que se curva diante da criação, ao invés de curvar-se diante do Criador. Toda vez que você peca, e se você insiste em um pecado, se um pecado lhe controla, você tem um ídolo. Você está caindo nisso aqui que provoca a ira do Senhor. Eu devo dizer que você deve tomar cuidado com a sua alma. Que você não deve viver num engano. E é importante que nós que somos crentes ouçamos sobre isso. É importante. Porque nós, muitas vezes, pela cultura que nós temos, por sermos filhos de crente, por estarmos na igreja, somos muito levianos com os nossos pecados. Somos muito distraídos com a nossa condição espiritual. Achamos que Deus nos ama incondicionalmente. Deus não nos ama incondicionalmente. Deus não nos ama incondicionalmente. Para nos amar, Ele estabeleceu uma condição: estar em Cristo. Ser perdoado, arrepender-se de pecados. Se a sua vida é uma vida de pecado, você deve estar certo de uma coisa: Deus está irado contra você. Se você vive pecando, você precisa estar certo de uma coisa: o ódio de Deus está sobre você. Ele pode parecer calado e não está ligando para a sua vida, mas não vai demorar muito, você experimentará a ira do Senhor, seja ela temporal ou eterna. Esse é um ponto importante. A segunda coisa é que a cruz, onde Cristo fez a propiciação, revela também a ira de Deus. Eu quero ler com os irmãos 2 textos. Ainda nesse assunto sobre a ira do Senhor. Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, verso 42. Um dia chegaremos lá, com a graça do Senhor. Mateus 26, 42. O que nos diz a palavra de Deus? Diz o seguinte: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eu já expliquei esse versículo aqui algumas vezes e quero lembrar aos irmãos o que significa esta oração de Jesus. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, se tiver alguma maneira, não me permita beber desse cálice. O cálice não é a cruz especificamente. Não é o sofrimento físico especificamente. O cálice é o símbolo da ira de Deus. Você quer ter a certeza de que Deus se ira? Olhe para a cruz.
Nesse evangelho romantizado que nós costumamos olhar, a cruz é simplesmente símbolo de amor. E verdade a cruz é o símbolo do amor também, da graça também. Mas nada revela tão seriamente a ira do Senhor quanto a cruz. Quando você contempla a cruz e Cristo crucificado, você está contemplando um espetáculo da ira de Deus. A ira do Senhor. O cálice que Cristo sorveu completamente foi o cálice amargo da ira de Deus. É por isso que mais na frente, depois de crucificado, poucos minutos antes de morrer, o seu clamor foi: Pai, por que o Senhor me desamparou? Não restou graça, não restou misericórdia. O que Cristo experimentou foi o Deus irado, completamente, absolutamente irado contra ele, porque naquele exato momento Cristo se fez pecado. Cristo assumiu o meu pecado, o seu pecado. E como Deus é justo, ele teria que punir o pecado, não poupando sequer o seu próprio filho. A cruz nos mostra não apenas que Deus se ira, mas também que ele não faz concessões. E nós estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados que de alguma forma haverá uma concessão. Haverá uma forma de escapar. Alguém vai nos dar um desconto. Olhe para a cruz e você vai ver que não há concessões. Não há escapatória. É assim que Deus pune o pecado. A cruz nos mostra a seriedade da justiça de Deus, que justamente se ira contra o pecado e contra o pecador. A ponto de, quando o seu próprio filho se fez pecado em nosso lugar, ele não o poupou, mas derramou a sua ira sobre ele. É por isso que Cristo ele experimenta realmente o abandono de Deus na cruz. É por isso que a única coisa que ele temeu, que ele pediu para que pudesse ser evitada, se possível, foi a ira de Deus. Ele não queria experimentar isso. Ele não queria experimentar a ira do Senhor. A cruz nos mostra que Deus, de fato, se ira. A propiciação é um fruto, é fruto do amor de um Deus justo. Essa é a terceira coisa. A propiciação é fruto do amor de um Deus justo. Quando você olha novamente lá Romanos, capítulo 3, você vai ler a seguinte coisa: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo. Graça é um aspecto da bondade do Senhor. Graça, misericórdia, amor. Isso é importante nós sabermos, porque, de alguma forma, Deus amou algumas pessoas e desejou tanto que elas estivessem perto dele, que as comprou de volta, que pagou um preço por elas, a fim de que a sua ira fosse apaziguada e ele pudesse ter novamente comunhão com essas pessoas, a fim de que elas pudessem ouvir um chamado à reconciliação e de fato pudessem experimentar a reconciliação com Deus. É por isso que há um grupo de pecadores que foram
alvo do amor de Deus. Inexplicavelmente, para nós, Deus resolveu amar alguns pecadores. Sabe o que me chama muita atenção no começo de Romanos? É que o texto que mais nos enche os olhos, até porque é um texto que nos ajuda em nossa apologética, na nossa defesa da fé, é justamente Romanos 1, a partir do verso 18. Mas antes disso, Paulo ele faz a sua saudação à igreja, como é o seu costume. Ele usa alguns adjetivos para definir aqueles irmãos, mas no versículo 7 ele fala o seguinte: a todos os que em Roma são amados de Deus. Parece um texto inofensivo, apenas uma introdução para toda uma carta densa de teologia e tudo mais. Mas é impressionante que no mesmo capítulo que Paulo fala que o Deus está irado contra o mundo, de uma forma bem abrangente, que Paulo fala que isso significa que Deus está irado contra gentios, Deus está irado contra judeus, porque todos pecaram, nenhum presta, todos se afastaram de Deus, não há quem o busque. Nesse contexto do ódio de Deus, da ira do Senhor sendo despejada sobre esta geração, há um povo que é chamado de povo amado de Deus. Não é extraordinário isso? Quando você olha para a igreja, observa um mundo caído, um mundo que está sendo entesourado para a ira do Senhor, é assim que a palavra de Deus diz, que Deus está apenas enchendo o cálice da sua ira para depois derramá-lo sobre este mundo. Mas dentro deste mundo há um pequeno povo que é chamado de amado, um povo que não está debaixo da ira do Senhor, mas um povo que é chamado povo amado de Deus, a igreja do Senhor, por quem Cristo fez propiciação, por quem Cristo, por meio do seu sangue, tornou Deus favorável a nós. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. No verso 9 até o verso 12. João 4, 9 a 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. João está falando da manifestação do amor de Deus. Eu acho que a revista atualizada fala, desta forma conhecemos o amor de Deus. Mas como é que Deus manifestou o seu amor? Manifestar é uma coisa que já existe e agora se torna evidente. Como é que isso foi manifestado? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas observe isso. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. A propiciação não acontece porque Deus foi amado primeiro, porque Deus foi beneficiado primeiro por nós.
Nenhum de nós que aqui estamos, crentes em Cristo, somos crentes em Cristo, somos amados por Deus, fazemos desse povo que, em meio aos que estão debaixo da ira de Deus, experimentam o amor de Deus por merecimento. Não somos o povo amado de Deus porque Deus encontrou mérito em nós. Ele não foi amado primeiro. Na verdade, é justamente nisso que consiste o amor de Deus, que Ele nos amou tanto, que não permitiu que essa rebelião do nosso coração, que produzia ódio contra Deus, perdurasse. Ele mandou o seu filho na cruz aplacou a ira do seu coração, para que nós pudéssemos estar novamente em comunhão com Ele. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus nos amou a tal ponto que enviou o seu Filho para fazer propiciação em nosso lugar. Por que somos o povo amado de Deus? Porque Deus nos amou desde a eternidade, quando éramos inimigos, e mandou o seu Filho para aplacar a sua ira em nosso lugar. Mas é bom lembrarmos aqui o enunciado desse ponto. A propiciação é fruto do amor de um Deus justo. É por isso que você, lá em Romanos, lê que o Senhor nosso Deus, Ele fez Cristo propiciação em nosso lugar, oferecendo como sacrifício pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Eu falei que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus não poderia simplesmente dizer: ok, tudo em paz, estamos bem, deixa para lá. Não. Deus é justo. Deus é absolutamente justo. E na sua justiça Ele precisa punir o pecado. O Antigo Testamento, Moisés, por exemplo, quando fala de um Deus misericordioso, ele diz que esse Deus misericordioso, Ele também é grande em poder e não inocenta o culpado. Deus não inocenta culpados. E então, como é que a sua ira foi aplacada? Como é que os nossos pecados foram perdoados? Como é que houve justificação se Deus é justo? Isaías 53 nos ensina muito bem isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus puniu o seu Filho em nosso lugar. Ele matou o seu Filho para não nos matar. E Ele ressuscitou o seu Filho para nos dar vida. Todos os nossos pecados foram castigados. Nenhum deles ficou em branco. Nenhum pecado ficou em branco. Não pense que Deus é um bonachão que ignora que nós pecamos. Ele não ignora. Cada um dos nossos pecados foi castigado. Cada um deles foi duramente castigado como merece ser. Cada um deles sofreu as penas do inferno como é devido a todo pecador. Nenhum deles passou em branco. Nenhum deles. Os nossos pecados foram castigados em Cristo. Cristo sofreu em nosso lugar. A sua alma experimentou o inferno em nosso lugar. A sua alma experimentou a ira em nosso lugar. E uma vez que Deus esteve satisfeito em Cristo, a sua ira foi aplacada e o seu amor foi derramado sobre nós. Se manifestou o amor de Deus por nós quando Deus se irou contra Cristo. Nós, quando vamos a uma festa,
somos bem recebidos, comemos do bom e do melhor. Às vezes nos distraímos com a grandeza da festa e nos esquecemos que toda festa tem um custo. Toda festa tem um valor a ser pago. Quem já deu festa aqui sabe muito bem como é que é. É um lugar onde nós entramos, ficamos deslumbrados com a beleza, comemos do bom e do melhor, bebemos, e parece que tudo é de graça. Mas para ser de graça para alguns, alguém teve que pagar. Quando você entra na sala onde está a mesa, onde nós comemos com Deus na ceia do Senhor, você não pode se distrair do fato de que houve um custo. Não foi cobrado de você, mas foi cobrado de Cristo. Você é um privilegiado. Você é um convidado para a festa. O que é impactante para as nossas vidas é que, há algum tempo atrás, nós éramos inimigos do Senhor. Nós não somos convidados dignos desta mesa. Mas Deus nos amou. Deus nos amou profundamente. E Ele pagou uma festa para nós. Ele nos serve com o seu Filho. Carne e sangue. Sacrifícios que tornaram Deus propício a nós. Deus não é apenas justo, Ele é o justificador. É por causa dele que nós temos justiça. É por causa dele que nós estamos adequadamente vestidos para esta ocasião. É por causa dele que nós podemos participar da ceia do Senhor sem ter medo de que, por sermos pecadores, a sua ira recaia sobre nós, porque Deus já não vê mais como pecadores, mas como justificados em Cristo Jesus. Justo e justificador do seu povo, porque Cristo fez propiciação para nós. Você conhece a bênção araônica, onde lá em Números, o sacerdote abençoava o povo dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê paz. É uma oração tão bonita, tão bela, tão profunda, mas jamais seria real sem Cristo. Esta bênção não chega para aquele que não está em Cristo. O que não está em Cristo não tem um Deus propício, tem um Deus irado. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos, quando nós vamos participar da ceia do Senhor? O costume nos faz ser ousados. O costume tira diante de nós o valor das coisas. Como elas são caras, como elas são preciosas. Propiciação, uma coisa tão simples e tão cara. Irmãos, assentarmos à mesa do Senhor sem este peso em nosso coração, não é um peso negativo, mas é o peso daqueles que consideram que houve um sangue derramado, houve um corpo moído, houve um sofrimento real, um sacrifício real, e tudo isso porque Deus nos queria próximos dele, porque Deus queria que nós nos sentássemos em sua mesa, como um pai deseja que seus filhos estejam ali. Porque Deus não permitiu que a queda fosse o estado definitivo do homem, mas Ele novamente queria trazer o homem de volta para sua casa. E Ele escolheu alguns para isso. E especificamente Cristo morreu por estes, para que eles pudessem ter paz com Deus, justificado dos seus pecados, ouvir a bela notícia: os seus pecados estão perdoados.
Ter a esperança de que não há mais culpa, não há mais peso. Meus irmãos, nós não podemos chegar aqui e simplesmente tomar esses elementos sem a devida seriedade, sem nos sentirmos constrangidos por este amor gracioso de Deus, sem encher o nosso coração de temor por um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não inocenta culpados, um Deus que odeia pecadores que não se arrependem. É por isso que é tão sério, irmãos, nós vivemos uma vida leviana, distante do Senhor, sem compromisso com Deus, zombando dele, e ao mesmo tempo usarmos das coisas de Deus como se fossem nada. A condenação para isso é muito maior. A condenação para isso é muito maior. A cada dia, irmãos, a cada dia que você testemunha ou que você participa efetivamente da ceia do Senhor, a cada novo domingo que você, diante dos seus olhos, tem esse privilégio, você pode crescer em graça ou pode crescer em juízo do Senhor. Você não está ignorando nada, você está vendo tudo. Você sabe exatamente o quanto custou. Você sabe exatamente o que está se passando aqui. E você simplesmente não liga para isso. Há um preço para essa festa. Há um preço para nós nos assentarmos aqui. Há um preço para Deus nos ter perto dele. Esse preço foi Cristo. É por isso que Deus odeia o pecador que não se rende a Cristo, porque esse pecador zombra desse preço. Esse pecador olha para a cruz e zomba dela. É por isso que Deus odeia ainda mais o pecador que não se arrepende. Mas, logicamente, há algo além da seriedade, da solenidade, do peso que isso deve trazer aos nossos corações. É justamente aquilo que nós somos em Cristo. Porque o fato é, nós somos pecadores. Este é um fato triste para nós. Quantas vezes eu traio o meu Redentor? Quantas vezes eu faço o que não lhe agrada? Quantas vezes eu sou leviano com o seu perdão? Não porque realmente o queira, não porque isso me agrade, mas porque sou um homem pecador. A minha natureza, ela me leva ainda para o pecado. Quantas vezes as minhas expressões de amor por Cristo são expressões medíocres, porque o meu coração ainda não foi completamente transformado. Quantas vezes eu sou iludido por causa das circunstâncias, por causa de relacionamentos ruins, com uma história de que Deus não me ama, de que Deus não olha favoravelmente para mim, de que Deus não me quer perto. Ah, mas que maravilha você olhar para a palavra de Deus como um cristão, que no meio da sua crise de fé é lembrado que, não, Deus me ama. Ele não me vê mais como um inimigo. Deus me quer perto, sim. Deus quer me dar o seu favor. E Ele fez isso, e Ele me prova isso porque Ele deu o seu Filho, para que houvesse propiciação. Então, quando você toma a ceia do Senhor, quando você vem aos elementos e testemunha o sacrifício de Cristo, você testemunha este fato inequívoco: Deus me quer perto. Deus não está mais irado contra mim. Ele de fato me ama e perdoou os meus pecados.
Eu posso experimentar as coisas comuns da vida aqui. Isso não se dá pelo fato de que Deus não me ama. Isso dá pelo fato de que Deus está irado contra o mundo, e muitas vezes eu sofro por causa disso. Mas eu tenho a plena convicção de que os sofrimentos de agora, eles não são comparáveis à glória que virá. Porque quando esta glória vier, eu não serei rejeitado nem posto de lado. Eu estarei com aquele que me ama eternamente. Porque ele me comprou com Cristo. Porque ele se fez propício a mim. Quando nós sabemos o que estamos fazendo, quando nós nos aproximamos da ceia de forma consciente, irmãos, quantos benefícios para a nossa alma. É por isso que nós não podemos permitir, em hipótese alguma, estar aqui distraídos, cumprindo uma tradição, seguindo um ritual. Que prejuízo para a alma do crente, que prejuízo para a igreja. O Senhor nos dá a bênção, pela instituição da ceia, de podermos contemplar a propiciação, esta realidade gloriosa de que Deus não nos odeia mais, mas Ele nos ama profundamente em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Prepare-se para este momento tão precioso que é a ceia do Senhor.